Queridos filhos e filhas deste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, como toda quinta-feira, nos tornamos homens e mulheres estimulados a sermos mais eucarísticos. Repito, sempre devemos ser, mas na quinta-feira, como é tradição da igreja, o nosso olhar, nossa atenção se volta para a presença real de Jesus na Eucaristia. Presença plena. Filhos queridos, começo pela liturgia de hoje, o Evangelho. Jesus se aproxima, inclusive na Terra Santa. Quem viajou já comigo em peregrinações, estou retornando de uma peregrinação dos santuários marianos, que emendou com o Congresso Eucarístico de Recife. Vocês puderam acompanhar pelos meios de comunicação, TV, rádio. Eu postei muita coisa também nas redes sociais, com catequese e todo o encontro lindíssimo que aconteceu. Todos os anos eu vou com aqueles que desejam para a Terra Santa. O farei dia 20 de maio do ano que vem. E lá, descendo da igreja do Pai Nosso, tem do lado a igreja da Agonia, e tem uma igreja dedicada onde Nosso Senhor chorou, que fica descendo o Getsêmani, antes de subir para as muralhas de Jerusalém, o Monte Sião, de modo geral explicando. Então você desce o Horto das Oliveiras, que é enorme, tem várias descidas, mas uma delas passa pelo Pai Nosso e chega numa igreja onde tem o lugar, e é lindo porque é um vidro por onde certamente Nosso Senhor enxergou Jerusalém. E quando Ele passa por ali, olha para Jerusalém, que é magnífica, que é esplêndida, Jesus chora. Por que Jesus chorou? Lembremos que Jesus, qual a nacionalidade de Jesus? Judaica. E como tal, ele tinha um grande amor por Jerusalém. Muitas e muitas vezes, desde criança, e sabemos por relatos bíblicos, São José, Maria Santíssima, levava seu filho com caravana, como peregrinos, com os parentes, os primos, as tias, os tios, até Jerusalém. Numa dessas idas e vindas, aos 12 anos, Nosso Senhor se perdeu. Mas, como judeu, Jesus tinha um profundo amor ao templo. Tanto que num certo momento ele vai dizer: não façais da casa do meu pai um lugar de vendilhões. Isso significa que quando você nega, você afirma. Ele tinha amor pelo templo. Então, primeira coisa, falou o judeu, falou o homem que tinha nas suas entranhas a Jerusalém celeste e tudo que significava Jerusalém. Mas do outro lado, chorou, porque ele
diante da negativa à boa nova, diante do fechamento daquela cidade, e quando eu falo cidade, dos seus governantes, a paz, a harmonia, ao perdão, eles estariam destruindo a própria cidade, a guerra. Porque o que Jesus veio trazer? Amai vossos inimigos. O que Jesus veio trazer? A paz. O que Jesus veio trazer? O amor. Quando os governantes não aceitavam que Ele era o Messias e que veio trazer uma vida de paz, eles estavam assinando a declaração de destruição de Jerusalém. Sim, dois tipos de destruição. Uma que Jesus vai dizer, chorava ele, não ficará pedra sobre pedra, farão sobre ti trincheiras, em torno de ti trincheiras. E aconteceu. No ano 70, Jesus morreu no 33, mas no ano 70, a começar do zero, eles fizeram uma rebelião, um levante contra Roma. O imperador se cansou daquele povinho e mandou o exército vir e acabar com tudo. O exército romano realmente acabou com tudo, não ficou pedra sobre pedra. Inclusive, até hoje, existe o quê? Abaixo do nível do solo, a antiga muralha, antigo templo de Jerusalém. Só. As imagens que se tem é de pedras derrubadas e o povo arremessado junto, dizimado. Jesus chora pela morte, pela guerra. Meus irmãos, essa é a primeira destruição. A segunda destruição que Jesus chora é porque não se abrindo ao reino, não se abrindo à revelação da palavra, que Ele é o Messias, eles não se abrem à graça. Eles se autodestroem, não aceitando, a ponto de matarem o próprio Deus, o Filho de Deus. Jesus chora. Isso significa que nosso Senhor tem sentimentos. Parece engraçado dizer isso, mas isso mostra como nosso Senhor se preocupou com o seu povo. Como nosso Senhor se preocupa e chora nos dias de hoje. Ou você acha que Deus, Ele é distante da humanidade de tal forma que nada lhe atinge? Que o povo guerreia, se mata, que pessoas são machucadas, feridas, ou a nossa própria dor não atinge a Deus? Não porque isso o faz fraco, mas porque isso o faz solidário. Isso faz misericordioso. Eu repito, meus irmãos, nós temos uma imagem de um Deus que não é verdadeira, de um Deus distante, um Deus que largou a humanidade a seu bel prazer. Não, Deus respeita a liberdade, e eu acredito que Deus sofre pelo mau uso da liberdade humana. Não sofre por ter dado a liberdade, Deus não errou. Mas o que o homem faz com a liberdade que Deus deu, isso faz sofrer. Por exemplo, a guerra, a fome,
pessoas que são pisadas. Deus sofre. Hoje no rádio, aquela filha de Deus, que diz que na sua infância foi violentada pelos seus 3 irmãos. Hoje não consegue manter um casamento, está no segundo, não é feliz, pensa em se matar, não sabe se conta para a mãe, não consegue. Eu te pergunto, isso feriu Deus? Você acha que Deus não sofre com aquela mulher? Você acha que Deus não chora, entre aspas, com aquilo que se faz ao próximo? Ele é pai. Ele é pai. O pai, uma mãe, sofre pelos seus filhos. Se estão bem, que alegria para os pais. Se estão mal, perde o apetite e o sono. É ou não é? Jesus chorou e disse: se tu compreendesse hoje aquele que pode te trazer a paz, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitado. Eles não reconheceram, mas será que nós reconhecemos o tempo que Deus nos visitou? E como Ele nos visita diariamente. A Eucaristia é uma visita constante do Senhor. Você acredita na presença real de Jesus na Eucaristia? Sim ou não? Sim. Pois bem, cada Eucaristia, cada missa, cada comunhão é um Deus que nos visita. É um Deus que vem como sustento, como remédio para as nossas almas. Hoje à tarde, eu vou fazer um recorte, colocar no YouTube, sobre 2 aspectos da catequese que eu preguei no Congresso Eucarístico. O primeiro é explicando que muita gente diz: eu vou lá naquela missa de cura e libertação. Gente, não existe missa de cura e libertação. A missa, todas são ação de graças. E depois os frutos da Eucaristia, um outro recorte. Mas a Eucaristia, ele disse, porque não percebeste a visita que era Ele, nós também. A Eucaristia é uma visita plena. A palavra é Deus que nos visita. Os sinais, Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Será que nós reconhecemos as visitas de Deus na nossa vida? As visitas de Deus na humanidade? Veja, eles se fecharam, diz a palavra. Não aceitaram. E como consequência disso, de uma opção errada, guerra, discriminação, eles foram destruídos. Não estamos vivendo essa mesma realidade? Nós não estamos nos autodestruindo? Estamos destruindo o outro, a sociedade, o reino? Hoje nós estamos pedindo: Jesus Eucarístico, libertai-nos com a Tua presença. A presença de Deus liberta. Convido vocês às 19 horas. Mas por que esse tema que eu escolhi antes de viajar? Para entendermos que quando Deus entra na nossa vida,
Ele expulsa o mal, Ele afugenta, Ele liberta, Ele quebra as correntes, Ele quebra os grilhões. Se nós lembrarmos, quando nosso Senhor desembarcou na região dos Gadarenos, o demônio ficou assustado. O que vem fazer a nós, Filho de Deus? Deixe-nos em paz. Uma visita de Deus na nossa alma, uma visita de Deus no nosso interior, quebra as amarras. Mas padre, eu estou numa situação difícil, eu estou amarrado, me sinto amarrado. Afetivamente me sinto amarrado, vou falar sobre isso à noite. Estou nesse relacionamento que só me leva para trás. Estou sem força. Sei que preciso, mas não consigo. Compreendo que você vai dizer que não consegue. Mas se você não tem força, Jesus é aquele que te dá. É aquele que põe na tua mão a tesoura para dar o último golpe e cortar os laços. Ah, mas eu vou manter uma amizade. É ainda o fio que te liga. Pode ser pequeno, mas te impede de voar. No meu trabalho eu estou amarrado, estou enliado. A presença de Jesus liberta. E o poder de Jesus cura. Libertação e cura vem junto. Mas será que a gente quer? Volta ao Evangelho. O Senhor os visitou e esteve entre eles. Muitas e muitas vezes, pregando no templo, falando com Nicodemos do Sinédrio, andou pelos lugares, esteve com Herodes, que o ridicularizou, esteve com Pilatos, que o condenou, esteve com Caifás, que o içou e o prendeu, esteve com Anás. Do que adiantou? Deus nos visitou, Deus nos visita. Queremos a nossa destruição? Libertai-nos com tua presença, curai-nos com teu poder. Aceitemos essa visita transformadora de Jesus. Amém.